E sobre essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a gente conversa agora ao vivo com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, como a gente acabou de mostrar aqui, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, emitiu essa nota repudiando e classificando como uma escalada de decisões judiciais que, segundo a associação, interferem na programação da emissora e também na democracia. Eu gostaria de perguntar primeiramente ao senhor como que o senhor avalia esta decisão. Muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Evandro, uma satisfação enorme falar àqueles que acompanham o dia a dia da CNN. O que nós temos? Nós temos um contexto norteado pela lei das leis do país. E esse contexto, ele revela em si a liberdade de comunicação. Se nós formos à Constituição, nós vamos ver que há um preceito, segundo o qual a lei, nem mesmo a lei, pode criar qualquer embaraço à comunicação jornalística. Uma coisa é ter-se o direito de resposta contemplado pela legislação eleitoral. Coisa diversa também é ter-se o direito a uma indenização, é ter-se até mesmo como acionar o Ministério Público no campo penal, se atingida a honra do cidadão. Outra coisa diversa é dizer o que o veículo de comunicação pode ou não publicar. E é bom lembrar que o precedente é um precedente perigoso no que se proibiu a Jovem Pan de lançar certos fatos antecipadamente, e que pode se irradiar alcançando outros veículos de comunicação. A censura ela ficou no passado, na época do regime de exceção. A Constituição também proíbe qualquer censura, seja qual for o objetivo. E há uma máxima em direito. Em direito, o meio que se tem, que é o meio normativo, justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de vingar a Babel o critério de plantão. Ministro, bom dia. Marcela aqui falando com o senhor. Obrigada por falar com a gente. Ministro, é delicado, é delicada essa discussão. Até que ponto tem a liberdade de expressão, o direito à democracia e, por outro lado, tem a proibição de fake news, a contenção de disseminação de fake news. Como equilibrar isso? Olha, é muito difícil. Eu estava no Uniceub, eu presido um instituto no Uniceub, que é o Instituto de Cidadania, e nós realizamos um seminário sobre a matéria. E chegamos a uma conclusão. A veiculação de inverdades deve ser combatida pela verdade, sobrepondo-se à notícia que é falsa a notícia verdadeira. Fora disso, é saudosismo. É saudosismo considerado uma página virada no país, que foi a página alusiva à ditadura, e não queremos voltar a ela. Por isso é que nós temos uma Constituição que é democrática por excelência, tanto assim que os direitos sociais, ao contrário das constituições anteriores, eles são tratados antes de se cogitar da própria estrutura do Estado. Isso é que precisa ser observado por todos aqueles que julgam, que personificam o Estado julgador. Ministro, eu gostaria de aproveitar a sua experiência no Supremo Tribunal Federal para entender se há, com essa repercussão, com as respostas de órgãos ou da própria emissora, uma possibilidade de reversão dessa decisão e ali, de forma prática, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, de que forma que isso poderia funcionar ou acontecer, já que poderiam haver decisões ou opiniões e entendimentos divergentes entre ministros? Olha, a divergência em colegiado ela é normal. Agora, o colegiado ele só atua, o judiciário em si, mediante provocação da parte interessada. O judiciário, de início, é um órgão inerte. É preciso que alguém que se sinta prejudicado realmente o acione para ter, então, uma decisão a respeito.
Ministro, então, na sua avaliação, essa decisão do TSE foi censura? A meu ver, a partir do momento em que se pretende ditar a um órgão de comunicação, o que pode ou não ser veiculado, isso para mim é uma censura, porque a atuação é uma atuação prévia, é uma atuação que visa nortear praticamente o que pode ser feito ou não em termos de comunicação à sociedade. Eu não vi com bons olhos e eu passei 4 vezes lá no Tribunal Superior Eleitoral, fui presidente do tribunal por 3 oportunidades, não vi com bons olhos essa determinação ocorrida. Reconheço, sim, já afirmei, o direito de resposta. Agora mesmo, por exemplo, eu falei à Band e disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi absolvido pelo Supremo e que o Supremo tinha acolhido uma preliminar de nulidade, a meu ver, de forma equivocada, porque estava preclusa a matéria, já que se tratava de incompetência relativa, e não chegar a abrir o embrulho para julgar a matéria de fundo, se seria o ex-presidente culpado ou inocente. Isso é verdade pura, mas hoje estão dizendo em alguns veículos que a minha fala foi censurada. Pode ter sido censurada na propaganda do presidente Jair Bolsonaro a ilação que se tirou da minha fala. E aí se tirou com adjetivos que eu não usaria, já que eu primo pela civilidade. Ministro Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, obrigado por conversar conosco e falar um pouco, sobre, a partir da sua experiência, sobre a forma como o senhor analisa essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral que restringe a cobertura eleitoral de uma emissora de TV aqui do país. Até a próxima. Evandro, Marcelo, sempre à disposição da CNN nesse serviço magnífico de utilidade pública que é por ela, CNN, prestado.